Olá, a paz do Senhor Jesus seja com você que está aí nos assistindo. Seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o seminarista Marcelo Antunes e você está na nossa devocional de oração. E na nossa devocional de oração de hoje, eu trago um tema que diz o seguinte: Jesus devolve a alegria para a família. Nós vamos meditar sobre esse tema e eu escolhi o texto no Evangelho de Marcos, capítulo 9, do 17 ao 29. Nós vamos ler agora e vamos refletir um pouco sobre esse texto. Diz assim: Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, jogam no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: Ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém. Então vamos orar agora para que Deus possa estar abençoando essa palavra e que possamos refletir e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Oremos. Senhor nosso Deus, nós glorificamos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus que cuida do seu povo. E nós entramos em Tua presença neste momento, te pedindo as bênçãos do céu. As bênçãos do Senhor sejam derramadas por cada um desses que estão nos assistindo neste momento. Deus abençoe esta palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações e que o Senhor me use tão somente como instrumento em Tuas mãos, porque a palavra é Tua, tudo é para o Senhor, tudo é para a honra e glória do Teu nome. Abençoa cada família que está aí assistindo, Pai, que o Senhor esteja resolvendo qualquer problema, qualquer dificuldade, que o Teu Espírito Santo possa estar invadindo agora cada lar e levando a paz do Senhor, e levando a alegria do Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos meditar então nesse texto. E eu fiquei observando sobre Jesus. Jesus, ele carregava em si um sentimento que também deve preencher as nossas vidas. Nós, como seguidores do Cristo, seguidores do Jesus de Nazaré, esse mesmo sentimento deve preencher as nossas vidas. Qual sentimento é este? A compaixão. A compaixão. Jesus, ele via alguém sofrendo, ele ajudava. Ele via alguém chorando, ele consolava. Ele via alguém necessitando de algo e ele ia lá e ajudava, e auxiliava, e socorria, aquelas pessoas que estavam sofrendo e necessitando. E muita coisa que Jesus fez pelas pessoas, que ele nem precisou usar o poder sobrenatural dele como Deus, mas ele também ajudou muitas pessoas
com coisas simples, com atitudes que parecem simples, mas que naquele momento ali foram uma ajuda muito grande. E Jesus, ele deixou para nós o exemplo. Ele não apenas ensinou como devemos cuidar uns dos outros, como devemos tratar as pessoas, mas ele mostrou com um exemplo na prática de como devemos agir quando encontramos alguém precisando de ajuda, alguém necessitado, alguém sofrendo, alguém chorando. Nós, como cristãos, como seguidores do Cristo, temos que ser Jesus para essas pessoas e temos que ter esse mesmo sentimento que havia nele, esse sentimento de compaixão. E Jesus sempre, quando olhava e via as pessoas sofrendo, ele fazia algo e dava um jeito de ajudar. E nós também temos que ter esse mesmo sentimento. E no texto que nós lemos, é interessante porque a Bíblia vai relatar sobre um homem que tinha um filho possesso de um demônio, de um espírito maligno. E eu queria meditar com vocês para que a gente pudesse imaginar como é que foi a vida desse homem antes desse relato, desse encontro com Jesus. Como que foi, né? Vamos tentar imaginar como foi. E aí a gente começa a imaginar aquele casal ali, apaixonado, que se casa. E todo casal, quando se casa, eles pensam, né, em formar a sua família, em ter filhos. E daí a pouco vem, a esposa fica grávida, recebe a notícia, aquela alegria, aquela festa, né, que agora ela está grávida, ela vai ser mãe, ele vai ser pai, é só alegria. E ali eles esperam ali os 9 meses, daqui a pouco a criança nasce. E é uma alegria muito grande, né, quando você vê ali o bebê nos seus braços, seu filho ali, a sua criança nasceu. É uma alegria muito grande. Quem é pai, quem é mãe, sabe e entende isso, que é algo assim espetacular, extraordinário, quando você pega ali a criança nos braços. E todo pai, toda mãe tem planos, tem sonhos para o seu filho. Desde quando ele nasce, né? Até antes de nascer, ele já está ali planejando como é que vai ser a criação do filho, como é que vai ser, o que é que seu filho vai ser quando crescer, como é que vai ser o tratamento, a criação, a disciplina, tudo já vai, o pai e a mãe já vai planejando, até mesmo antes do filho nascer. E aí quando nasce ele vai colocar tudo em prática, aquilo que eles estavam planejando. Só que no texto aqui diz que aquela criança, aquele filho, um demônio se apossou dele. E interessante que esse demônio, quando se apossou dessa criança, deixou ela surda, né? Ela ficou, o texto diz assim, que quando o demônio chegou, jogava a criança no chão, a criança espumava pela boca, rangia os dentes, e ali aquela criança ficou ali sofrendo com aquele demônio na vida daquela criança. Só que eu fiquei imaginando a vida ali, o pai e a mãe, como é que estavam naquela situação, sem poder fazer nada por aquela criança para ajudar, vendo ali o sofrimento daquela criança. E com certeza o pai correu atrás, porque quando o seu filho está doente, quando o seu filho está com alguma enfermidade, você leva para o médico. Com certeza aquele pai levou para os médicos da época aquela criança. Os médicos passaram os remédios e nada funcionou. Nada funcionou. E aquele pai começa a entrar em desespero, porque ele tinha esperança de ver o filho ali curado, leva para os médicos não conseguem resolver. Com certeza eles levaram para os curandeiros da época, que também passaram ali coisas para ele fazer, ele fez, não resolveu. Ele levou para o sacerdote orar e não resolveu. Com certeza ele tentou de tudo que ele pôde e nada resolveu. Ninguém conseguiu curar e libertar o seu filho, aquela criança. E o pai começa a perder as esperanças, porque ele já tinha feito de tudo. Ele tinha levado para um, levado para outro e ninguém resolvia a situação. Ele começa a perder a esperança e ele começa a entender que em algum momento ele ia perder o seu filho. Porque o texto diz, que quando nós lemos, que o espírito jogava o menino na água e no fogo para tentar matá-lo.
com certeza o pai ia lá e socorria e tirava. Mas o pai sentia ali que ele estava de mãos atadas, sem poder fazer nada, e praticamente ele perde toda a esperança de ver o seu filho curado. Ele já estava ali sem esperança nenhuma. Quando ele fica sabendo que Jesus, o Messias, estava curando pessoas, estava expulsando demônios, estava libertando pessoas, estava multiplicando pães, estava fazendo maravilhas e sinais. E então ele fica sabendo, ele ouve essa história. E os discípulos de Jesus estavam ali naquela cidade. Então ele vai até os discípulos de Jesus e pede para que os discípulos curassem e libertassem o filho dele. E os discípulos prontamente foram e oraram e nada aconteceu. Era a última esperança daquele homem. Aquele homem então perde a fé. Aquele homem então já não acredita que ele veria o filho dele curado. Porque a última esperança dele era que os discípulos pudessem curar. E ele então já não acredita mais, a fé dele então já não está mais, a fé dele enfraquece naquele momento, quando ele vê que as possibilidades estavam se esgotando. Aí então Jesus aparece na história. Aleluia! Jesus aparece na história e o homem vai até Jesus. Ele vai até a pessoa certa e ele diz: olha, eu trouxe o meu filho que está possesso de um espírito maligno que o impede de falar, e quando o apanha joga no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas os teus discípulos não conseguiram expulsar. E aí Jesus fala para eles: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando vou ter que suportá-lo? Jesus estava falando, né? E Jesus então fala o quê? Tragam-me o menino. Jesus pede que leve o menino até ele. E aí o espírito, quando vê Jesus, começa a dar convulsão no menino, que cai no chão e começa a rolar e espumar pela boca. E aí Jesus pergunta para o pai da criança: desde quando que esse menino está assim? E ele fala: desde sua infância, desde pequenininho. E aí o pai diz uma coisa interessante, ele diz assim: se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda-nos. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda, porque eu já não sei mais o que fazer, eu já não sei mais a quem recorrer. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E aí Jesus olha para ele e diz: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E aí Jesus viu que estava chegando uma multidão de pessoas. Jesus então expulsa aquele espírito maligno que convulsiona ali violentamente e saiu do menino. E o menino parecia que estava morto, e as pessoas disseram: ih, morreu. Mas não, Jesus tomou o menino pela mão, levantou e entregou para seu pai. E o menino estava liberto e curado e sarado daquele mal. E aí a gente começa a observar que aquele homem tinha perdido a sua fé, tinha perdido a sua esperança por causa das frustrações. Ele já havia se frustrado com os médicos, com os curandeiros, havia se frustrado com os sacerdotes, havia se frustrado até com os discípulos. Eles se frustraram porque ninguém conseguiu resolver o problema dele. Ele já tinha perdido a esperança. E muitas das vezes a gente, na nossa vida, nós perdemos as esperanças porque a gente tem um plano, um projeto, tem um plano, e às vezes na primeira vez não deu certo, e às vezes na segunda vez também não deu certo, às vezes até na terceira vez que você tentou não deu certo, e aí você acaba desistindo. Mas não desista. Não permita que as frustrações te impeçam de alcançar coisas grandes em sua vida. Às vezes é em um relacionamento, você se frustra com alguém, às vezes não quer mais se relacionar com outra pessoa, ou às vezes é no trabalho, uma empresa, às vezes você começa algo e não dá certo, você não quer mais continuar, não quer mais trabalhar com aquele negócio.
E às vezes você se frustra porque não deu certo naquele momento, mas não desista. Continue perseverando, continue lutando, continue trabalhando, continue se dedicando e você vai colher os resultados lá na frente. E aí a gente começa a observar algumas coisas nesse texto que é interessante, porque aquele homem já não tinha alegria na sua vida. Com certeza ele, a esposa, vendo o filho doente, com aquele possesso por aquele espírito maligno, ele já não tinha alegria, e Jesus, quando apareceu na vida dele, resolveu o problema, expulsou o demônio, libertou aquela criança e devolveu a alegria para aquele pai, para aquela mãe, para aquela família. E é assim que Jesus faz. Ele devolve a alegria. Ele devolve a alegria para a vida das pessoas. Quantas pessoas aí você ouve o testemunho? Ah, minha vida era assim, eu achava que tinha alegria, mas não tinha. Havia um vazio dentro de mim, quando eu parava para meditar, havia uma tristeza dentro de mim. E só quando eu encontrei Jesus, que eu encontrei a verdadeira alegria. E o que nós podemos então aprender com esse texto que nós lemos? A primeira coisa que podemos aprender é que não permita que as decepções da vida te trave e coloque em seu coração a incredulidade. O coração daquele homem a incredulidade já estava instalada no coração dele. É tanto que ele disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha incredulidade porque eu já não estou mais tendo fé suficiente. E você precisa entender isso, que muitos dos milagres acontecem quando você crê, quando você acredita, quando você exerce, coloca a sua fé em ação. E quando você coloca a fé em ação, muitas coisas podem acontecer. Então não permita que as decepções te frustrem, te travem e você deixe de acreditar. Não, continue acreditando, continue crendo no sobrenatural, continue crendo em milagres. Segunda coisa que podemos aprender: confie em Deus. Confie em Deus. Essa é uma lição muito importante para a nossa vida. Confiar em Deus. Porque a Bíblia diz em outro texto que é maldito o homem que confia no homem. Nós temos que confiar em Deus, porque Deus ele é fiel. A Bíblia diz também que, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Então confie em Deus, pois ainda que as coisas não saiam como você planejou, Deus ele está no controle. Deus ele está no controle. Às vezes você planejou algo, mas não saiu do jeito que você queria. Mas continue confiando, continue acreditando, continue tendo a sua fé depositada em Deus, confiando em Deus que Ele tem o melhor para a sua vida. A terceira coisa é tenha fé, porque Jesus mesmo falou: tudo é possível ao que crê. E quando Ele fala tudo, é tudo. Você sabe o que é tudo? Tudo é tudo. Tudo é possível ao que crê. Não há nada impossível, não há nada que possa ser impossível para aquela pessoa que exerce a sua fé e que confia em Deus e que acredita num Deus que faz o sobrenatural acontecer, que faz o impossível se tornar possível. Então, tenha fé. Tenha fé. Talvez eu não sei qual seja o teu problema, o que você tem enfrentado, mas não desista, não desanime jamais. Persevere em oração, continue buscando, tenha fé e Deus vai agir em teu favor. A quarta coisa que aprendemos com esse texto é que Jesus ele tem poder. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para libertar. Ele tem poder para transformar. Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para levar para o céu. É tudo isso e muito mais que Ele pode fazer na minha e na sua vida, quando a gente acredita e quando a gente o recebe e o aceita como único e salvador das nossas vidas. Porque a gente começa a ler o Evangelho, a gente vai vendo ali o que é que Jesus fez, né? Ele curou, Ele libertou pessoas, Ele transformou, Ele salvou, Ele levou para o céu, né? E Ele fez muito mais pelas pessoas.
Ele pode fazer muito mais na minha vida e na sua vida, se você permitir, se você acreditar que Ele pode fazer e deixar Ele agir, deixar Ele tomar conta da sua vida e dele trabalhar na sua vida. A quinta e última coisa que aprendemos é o seguinte: tem demônio que só sai com jejum e oração. Tem uns que é aquele demônio mesmo que só sai com jejum e oração, como Jesus explicou para os discípulos. Os discípulos estavam ali e oraram, fizeram tudo certo como Jesus ensinou, mas não conseguiram expulsar o demônio. E a gente vê que em outro texto, quando Jesus enviou os discípulos, eles voltaram tudo alegres porque ele viu os céus abertos e até os demônios se sujeitando a eles. Mas nesse caso aqui, nessa história, eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus falou que tem demônio que só sai com jejum e oração. A importância do jejum é grande, mas a importância da oração também. A oração feita por um justo, ela pode muito ter seus efeitos. Então, é importante estar sempre em jejum e oração para que você possa vencer o mal. Por fim, Deus ele está agindo no mundo. Deus ele não parou porque a pandemia, Deus entrou de férias. Não, Deus continua agindo. Quantas pessoas Deus tem salvado? Quantas pessoas Deus tem curado? Quantas pessoas Deus tem transformado? Quantas pessoas Deus tem libertado no mundo, mesmo em meio à pandemia? Ele não parou. Ele nunca para, na verdade. Se você acreditar em Deus, em sua palavra, em suas promessas, você vai viver experiências sobrenaturais, de milagres em sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus ele devolve a alegria para a família. Ele devolve a alegria para a sua vida, para a vida da sua mãe, para a vida do seu pai, para a vida dos seus filhos, para a vida do seu esposo, para a vida da sua esposa. Ele devolve a alegria. Então continue buscando ao Senhor, se entrega de coração, se entrega de verdade ao Senhor. Deixa Ele agir, deixa Ele conduzir a tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Continue buscando e deixa Deus cuidar de você como um pai cuida de seu filho. E o pai sempre quer o melhor para o filho, sempre quer carregar no colo, sempre quer cuidar, quer dar beijo, quer dar carinho, quer ajudar nas suas necessidades. O pai sempre quer ajudar os filhos em tudo. Assim é Deus comigo e com você. Então, finalizando, eu digo para você, Jesus ele devolve a alegria para a família. Então, se você está sofrendo, se você não está tendo paz no seu lar, na sua casa, ore, peça ajuda do Senhor. Entrega a Deus os teus problemas, lança sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ora e busca o Senhor com verdade em seu coração. E Deus ele vai levar a paz, Ele vai levar a alegria para a sua casa, para o seu lar. Amém? Que Cristo assim nos abençoe e aplique essas palavras em nossos corações. Vamos então orar, finalizando este momento da nossa devocional de oração. Senhor nosso Deus, mais uma vez na Tua presença, nós glorificamos a Ti, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e tem cuidado das nossas vidas. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido a nossa força, o nosso auxílio, o nosso escudo, o Senhor tem nos livrado do mal, o Senhor tem nos dado o dom da vida. Se estamos vivos, é glória ao Teu nome. Se estamos de pé, é por causa de Ti. Se estamos com saúde, é porque o Senhor tem nos curado. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem fortalecido a nossa fé. Todos os dias, quando abrimos a Tua palavra e a lemos, o Senhor tem falado profundamente aos nossos corações. Deus abençoa cada um dos que estão nos assistindo neste momento, que a Tua palavra possa ter entrado em cada lar, em cada família aqui representada, e que a Tua palavra venha trazer mudanças, venha trazer transformação de vidas, Pai, e que possamos aprender a cada dia mais do Senhor. O Senhor Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Pai, muito obrigado pela Tua palavra neste momento,
devocional de oração. Muito obrigado porque o Senhor tem sempre me usado. É tudo para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor abençoe e esteja curando, Pai. Esteja transformando. Esteja invadindo cada lar e levando a paz, devolvendo a alegria para essa família que já está cansada de sofrer, já está cansada de chorar. Devolve, Pai, a alegria. O Senhor é poderoso. O Senhor tem poder, meu Pai, para curar e transformar qualquer situação. Ainda que pareça impossível, para Ti nada é impossível, Deus. Esteja agindo e fazendo milagres acontecer. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por tudo. Amém, Senhor.